vamos lá, qual é o principal objetivo dessa nossa palestra de hoje, né? Bom, eu gostaria de dividir esse objetivo em dois. Eu tenho um objetivo focado nas empresas já estabelecidas e um objetivo focado naqueles empreendedores, nas pessoas que estão buscando empreender algum negócio, né? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui hoje é passar em revista um bom número, não vou dizer que são todos, mas um bom número de tecnologias que estão fazendo diferença no ambiente de negócios, que estão mudando de alguma forma a forma com que nós estamos tocando as empresas, né? Então, nesse processo, né, nessa passagem, nessa viagem que a gente vai fazer ao longo dessa próxima hora, o que vai acontecer é que, se você tem uma empresa estabelecida, você provavelmente vai pensar se aquilo que eu estou mostrando aqui se aplica ao seu negócio e como se aplica. Então, isso já é um primeiro objetivo. Eu gostaria de fazer com que vocês que têm uma empresa hoje funcionando, saiam daqui pensando nessas coisas, em algumas delas, talvez não em todas, mas em algumas delas, e pensando o que isso aqui pode, de alguma forma, mexer na maneira com que eu realizo, toco os meus negócios. E, para você que não está ainda com uma empresa estabelecida, funcionando, também vamos aparecer com várias ideias, né? Ideias que podem ser utilizadas por vocês para bolarem, né? Criarem, né? Pensarem novos negócios, novos empreendimentos. Então, isso que a gente vai fazer aqui hoje. É uma palestra rápida, porque a gente vai tocar em vários temas, ela não é uma palestra que a gente vai aprofundar nos temas que estão aqui, propositalmente assim, ela foi feita propositalmente assim para que a gente possa passear por esses temas todos, viajar por esses temas todos e, no final, eu imagino que aqueles que quiserem se aprofundar mais em alguns dos temas, vocês vão encontrar bastante referência na própria internet, né? Então, o que a gente vai falar hoje é da tecnologia e os seus efeitos nos negócios. Então, olha, tudo começou aí, né? Eu acho que deve ter sido esse o primeiro uso de uma tecnologia, no caso, uma ferramenta, né? Quando o primata... Opa, alô, sumi, Evaldo, não, voltei. Quando o primata utilizou aí o osso como uma ferramenta para caça, no caso, né? Então, daí a gente faz um fast forward, né? Vamos avançar e chegamos aqui em algumas profissões que a tecnologia fez desaparecer, né? Isso é só para a gente levantar aqui com uma espécie de introdução a nossa cabeça sobre o tema. Então, estamos aí com as telefonistas, nem elas basicamente faziam era ligar pontos, né? De uma ligação para outra, né? As ligações eram feitas manualmente, né? Nós temos aí as pessoas que colocavam os tacos de boliche, né? Antes da gente conseguir ter uma maquininha que resolvia esse problema, né? Cuidado com o pé! Nós temos aí o pessoal que trabalhava com os tipos de provas, né? Com as impressoras, né? De antigamente, né? Que faziam isso à mão, montavam página a página de um jornal à mão. O telégrafo, datilógrafa, né? Uma coisa que não existe. Alô, vou sumir de novo, Evaldo. Está aí? É uma coisa que não existe mais, né? Como uma profissão que ocupava muita gente, né? Ocupava com um mercado de trabalho para muita gente, e a pessoa que não, devia ter um nome, né? Eu não sei porque eu não peguei essa fase, né? Mas a pessoa que acendia o lampião, né? Da rua, né? Então, essa turma toda foi de uma certa forma, essas profissões, né? E empresas que trabalhavam em torno disso foram, de uma certa forma, engolidas por tecnologias que os substituíram, né? Então, a gente anda mais um pouco para frente e a gente, então, começa a falar do CD, né? Começa a falar da música, né? Estamos ainda na introdução, né? Começa a falar da música e mudou muito, né? Antigamente, quando se inventou a mídia onde você gravava e escutava música, o que aconteceu? Apareceu um público consumidor, empresas e um público consumidor, que compravam música, né? Você comprava música e levava música para casa. Isso foi desde o vinil, da fita cassete, no CD, no DVD, quando a gente, avançando um pouco mais, indo para o vídeo, né? E, hoje em dia, essa coisa está mudando muito, né? Por exemplo, essa loja já não existe mais.
Essa era a loja da Virgin na Quinta Avenida, uma loja, perdão, me ajuda, Nova York, em Times Square, é isso, e uma loja enorme não existe mais, né? Quando foi a última vez que vocês foram numa loja de CD aqui no Rio de Janeiro? Né? Então, recentemente, inclusive, fechou a nossa querida Modern Sound, né? Já não existe mais. Lojas de CD, eu só conheço uma que fica ali na Praça do Jockey, ali na Gávea, né? De CD. Tem lojas que vendem CDs e DVDs também, lojas americanas naturalmente vendem, mas de CD especializado eu só conheço uma. E ainda assim ela já vende roupa, já vende livros, já está diversificando, né? Então, o que aconteceu? O iPod, que fez 10 anos ontem, engoliu esse mercado, né? Uma nova tecnologia, e, para não parar por aí, isso está mudando novamente. Dessa coisa que você ainda compra música, faz download para dentro do seu computador e joga dentro do iPod e vai escutar, nós estamos chegando a um novo movimento, que é o streaming de música. Não é? O que vai acontecer? Esses caras são dois exemplos, Pandora, Spotify, no caso de vídeo a gente tem o Netflix, que acabou de chegar no Brasil, inclusive, não é? Você começa a ter streaming, você passa a não mais comprar música, ter música. Né? Eu me lembro que na época que eu tinha CDs, eu hoje não tenho mais CDs em casa, eu pensava, se algum dia pegar fogo no meu apartamento, a primeira coisa que eu vou carregar são os meus CDs. Né? Agora eu não preciso, mas basta sair com o meu iPhone e estou levando minhas músicas junto. E isso vai deixar de acontecer novamente, quer dizer, eu já não vou nem me preocupar mais com as músicas que eu tenho dentro de um HD qualquer, seja o iPhone, ou seja, enfim. Porque eu vou estar escutando aquilo que quero via streaming. Tá? Isso, então, é uma mudança razoável. Já tem aí umas ideiazinhas para os empreendedores de casa. Muito bem, um corpo em movimento mantém-se em movimento, um corpo parado fica obsoleto. Então, basicamente, isso estou dando um choque aqui na turma que está assistindo a palestra, para dizer, bom, nós temos que entrar em movimento, porque senão a gente fica obsoleto. Né? Então, vamos andar um pouco mais para frente com uma pergunta, né? O que será do mercado de livros? Né? Nós estamos falando aí dessa lindíssima livraria lá, o Ateneu, lá de Buenos Aires. O que vai acontecer com o Ateneu? Né? Com o Kindle, né? Como um exemplo, né? Como tem os tablets aí também. Então, estamos aí, o e-book generation, uma pessoa que olha para um livro e diz, uau, tão grande e é apenas um livro? Está circulando já na internet, não sei se vocês já viram, um videozinho de uma garotinha de seus 2 anos que pega uma revista na mão e começa a fazer assim, né? Aí ela diz, not working. Muito bem. E então, conteúdo, como a gente estava falando há pouco, de uma certa forma, e em geral, conteúdo, revista, livro, jornal, etc., está mexendo muito. Né? A gente pode ler sobre isso regularmente na internet, né? E alguns exemplos são o Huffington Post, né, que é um jornal totalmente digital, não tem mais mídia impressa, que utiliza muito essas novas maneiras de você mash up conteúdos, né, pegar diversos conteúdos e juntar para fazer uma matéria e deixar as pessoas se expressarem através do blog, quer dizer, a notícia ela não termina quando ela é impressa no jornal, ela começa ali, quando ela é colocada, no caso, no Huffington Post, não podemos dizer que é impressa, ela é colocada no ar, no Huffington Post, ela começa ali, a partir dali ela tem uma vida, né? Com os comentários das pessoas, né? Toda a blogosfera, o The Daily, que é um jornal totalmente voltado para tablet, ele já não tem mais versão nem na web, só é um aplicativo do tablet. Quer dizer, esse negócio está mexendo muito, né? E aí você encontra, por exemplo, o editor-chefe da Wired dizendo que a Wired iria ultrapassar o Wired digital, o aplicativo Wired dentro do tablet iPad iria ultrapassar em vendas o número de revistas vendidas na banca, ou através dos assinantes. Quer dizer, dá para mexer nisso aí e pensar um pouco sobre esse tema, né? Enfim, até agora o que eu fiz foi apenas dar uma chacoalhada, foi uma introdução, tá? Agora que a gente vai começar a apontar essas várias tecnologias que eu citei que estão mexendo com os negócios, né? E vamos começar com esse aí que eu considero ser a mais importante mudança que a gente está verificando, está acontecendo, já está acontecendo,
e que tem uma possibilidade bem interessante para todas as empresas, né? Então, eu começo mostrando aqui o Facebook, não como uma rede social de contato pessoal entre as pessoas, tá? Esse é um exemplo de rede social, tem vários outros, né? Não, o LinkedIn poderia estar aqui também, então ele não é exatamente, a minha ideia aqui não era mostrar o que a gente pode fazer com o Facebook do ponto de vista de mídia para a minha empresa, de comunicação com meus consumidores, mas sim de coordenação de pessoas. Quer dizer, nós temos quantas? 700 milhões de pessoas, acho que foi o último número que saiu a respeito do tamanho do Facebook, 700 milhões de pessoas que podem ser relativamente facilmente encontradas, né? Conectadas e, por que não, coordenadas, né? Eu acho que é aí que está o desafio que a gente está enxergando agora, é como coordenar essa multidão de gente conectada, ou seja, com acesso à internet, com educação, porque consegue escrever e ler, né? Elas estão interagindo numa interface de escrita e leitura, né? E fazer isso de alguma forma, criar valor em cima disso de alguma forma para as empresas, né? Então, essa turma toda está também acessando o Facebook através dos seus dispositivos móveis, quer dizer, está o tempo todo conectado, seja num iPhone, seja num iPad. Ela está fazendo a possibilidade já de se fazer uma coisa que até o filme já foi citado aqui naquele Macaco com o Osso na Mão, 2001, né? Era ficção científica, né? Aquela coisa de você fazer uma videoconferência 1 a 1 através de um aparelho qualquer na sua mão, em qualquer lugar do mundo, né? Já está se fazendo isso hoje. Então, essa turma toda, de alguma forma, já está a uma distância de um clique, né? Da gente poder começar efetivamente a usá-lo como recursos, né? Para os nossos negócios, né? E aí a gente olha para o outro lado, né? O anti-exemplo disso, né? Que é o exemplo do Ford, né? Nós estamos falando aí de início do século passado, que fez o contrário. Ele percebia tanto risco em deixar livre, deixar flexível, deixar solto os processos de construção das peças dos seus automóveis, que ele resolveu fazer a horizontalização absoluta, ou seja, ele botou todo mundo para dentro do lado do espaço da fábrica, né? E horizontalizou e controlou 100%. Né? Nós estamos indo para o outro extremo, né? No momento. Deixa eu achar meu mouse aqui. Então, ao mesmo tempo que a internet é muito mais fácil espalhar as ideias, a rede torna a coordenação das ações algo bem mais desafiador. Quer dizer, temos aí bastante trabalho pela frente para tentar, para fazer acontecer uma coisa que a gente já começa a ver os primeiros indícios, que é mudar a forma com que a gente coordena o trabalho. Então, até hoje a gente se coordena dessa maneira aí, não é? Hierarquia, certo? Estamos dentro de uma empresa, temos ali a estrutura hierárquica que organiza as pessoas em departamentos, áreas, departamentos, chefias, coordenações, diretorias, etc. E o que a gente está começando a ver acontecer é isso. Aquela nossa empresa, que é aquela caixinha ali, passa a ter uma borda aberta e a gente passa a poder utilizar pessoas facilmente conectadas, trazidas para dentro de um projeto, não fisicamente, mas elas estão ali, na rede, participando do projeto. O que acontece hoje? Quando a gente vai desenvolver um projeto dentro de uma empresa, vamos dizer uma empresa grande, a entrega para aquela área ali. Por quê? Porque aquela área ali tem mais pinta de poder resolver o problema, né? Ela tem mais sinergia com assuntos, as palavras são meio essas, né? Só que às vezes não tem nada a ver com aquela área, ou aquela área pode até ter a ver do ponto de vista de liderança, mas ela não tem os recursos dentro da área que são os melhores recursos para desenvolver aquele projeto, por exemplo, um novo produto. Né? Então, o que a gente pode fazer? Estoura a parede dessa empresa, abre a parede dessa empresa e vamos procurar gente fora,
que tem expertise, que tem conhecimento, que tem know-how para poder fazer esses projetos andarem da melhor forma possível. E é o que está acontecendo hoje. A hierarquia deixa de ser a forma de estruturar, pelo menos para a execução de projetos, nós estamos ainda no primeiro passo disso, e a gente passa a fazer grupos que se reúnem para resolver problemas e que são motivados em torno do problema e são pagos, isso é muito interessante, não mais com salário CLT, não mais com mensalidades, salários mensais, mas sim pela execução do projeto. A motivação deles é executar bem feito, executar no prazo, executar com a qualidade necessária. E são as pessoas que mais conhecem aquele tema. Então, já abri aqui para vocês começarem a pensar que tipo de projeto vocês estão fazendo hoje nas suas empresas, que porque as pessoas estão ali, talvez por comodidade ou porque a gente sempre fez assim, a gente entrega o projeto para um departamento. Por que não pensar, então, em abrir as fronteiras da nossa empresa e buscar pessoas que possam colaborar com os nossos projetos, que podem estar em qualquer lugar do mundo? Pode ser até aqui no Rio de Janeiro, mas podem estar em qualquer lugar do mundo. E aí, a gente usa isso aqui como exemplo, Netflix, já citado aqui hoje, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, fez um concurso em que ele ia dar $1 milhão de prêmio para quem conseguisse melhorar o seu algoritmo de recomendação de filmes. Que era uma coisa que, se melhorasse um pouquinho o algoritmo de recomendação, ele conseguiria alugar muito mais filmes, né? E com isso ele teria um resultado excepcional. Dentro de casa ele não tinha os especialistas no tema. A coisa envolve matemáticos, estatísticos, enfim, cientistas, pessoas que realmente pudessem se debruçar sobre o tema, sobre um ponto de vista até mesmo não comercial, mas sob o ponto de vista matemático. Ela foi para o mercado. Ela colocou o concurso para o mundo inteiro. E apareceram algumas equipes para tentar resolver o problema. Uma delas venceu e as pessoas foram receber o prêmio, lá enfim, não me lembro onde, mas na sede da Netflix. E quando eles chegaram lá, foi lá que eles se conheceram. Eles não se conheciam pessoalmente, nenhum deles se conhecia pessoalmente. Então, o grupo inteiro que resolveu o problema se conhecendo remotamente. Então, está aí a provocação feita para vocês pensarem. Então, o que a gente está vendo é isso. O mundo se conectando para resolver problemas de trabalho. E um bom exemplo disso é o Odesk, tá? Talvez seja o melhor exemplo atualmente. Basicamente é um site, um serviço, onde você pode colocar lá, você como empresa, pode colocar no Odesk uma necessidade que você tem, um problema que você queira resolver, como esse que eu citei da Netflix. Ou coisas mais simples. Preciso traduzir um texto, preciso fazer uma pesquisa, preciso produzir um relatório. Você coloca dentro do Odesk o seu pedido e milhares de freelancers no mundo inteiro vão ler aquilo ali, porque, obviamente aqueles que têm a ver com o tema que você está colocando, vão ver aquela necessidade e vão aplicar. E vai acontecer ali uma concorrência entre esses freelancers e você vai escolher um deles para executar o seu serviço. E você paga só depois de feito. E feito com a qualidade que você determinou previamente. Tá? Então, isso é uma maneira de você utilizar freelancers para projetos de uma forma muito mais cômoda, você não precisa sair do seu computador, e está disponível para todo mundo na internet. Segundo um artigo da The Economist que fala sobre o Odesk recente, isso baixa para 10%, ou seja, reduz 90% o custo que você tem com contratações para a execução de projetos. Aí eu tenho aqui alguns gráficos interessantes sobre como eles chamam de Oconomy, a economia do Odesk. Em setembro de 2011, $21 milhões de projetos, sendo 2 milhões de horas contratadas, numa média de $4 mil por contratação. Interessante, não? 101 mil projetos foram executados somente em setembro de 2011. Ali aparece embaixo quais são os tipos de negócios que mais são contratados, então vai desde suporte administrativo, produção de uma planilha, deve ser algo parecido com isso, business services, deve ser alguma coisa como call center ou uma pesquisa, né? até desenvolvimento de web, redação e tradução, e ali aparecem os países que mais foram
receberam contratações lá, Filipinas ganhando, depois a Índia, Estados Unidos, assim vai. Ucrânia lá em 5º lugar, está na hora do Brasil aparecer aqui. Tá? Então, mais de 1 milhão de freelancers estão inscritos hoje no Odesk. Tá? Ainda é um negócio pequeno, perto do tamanho de dinheiro gasto com contratações, com salários CLTs, etc., no mundo inteiro? Sim, é pequeno, mas tende a crescer. Tá? Então, nós estamos aí vendo uma mudança razoável em função dessa maneira de você coordenar. Ok? Vamos passar para outro tema. Vamos passar agora para o tema de crowdsourcing, tá? Que tem relações com esse tema anterior, mas que é diferente. Né? O que é o crowdsourcing? Né? Bom, temos aí a internet, como eu falei, milhares de pessoas conectadas, né? 700 milhões somente no Facebook, conectadas o tempo todo, via seus dispositivos móveis, via seus tablets, etc. Por que não pensar em utilizar essa gigantesca força de trabalho, gigantesca força de produção de conteúdo, por exemplo, para resolver os nossos problemas, os problemas das nossas empresas. Então, isso é o crowdsourcing, é utilizar essa multidão da crowd como fonte de conteúdo para os nossos projetos, etc. Então, tem alguns exemplos. Lá de cima, o CAPTCHA, aquele lá no canto esquerdo superior. Aquilo aí é o seguinte, vocês já passaram por isso, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Vocês já viram uns que pedem 2 palavras em vez de uma só? Já viram? Já sabem por quê que eles pedem 2 palavras? Pô, que chato, né? Por que 2 palavras? Por que não uma palavra só? Uma palavra serve para o que ele precisa, que é fazer você dizer que você é um ser humano e não um robô, e passar você adiante. A segunda palavra, você está usando esses caras, você está sendo usado por esses caras para digitalizar livros que o OCR, aquele softwarezinho de digitalização, não é capaz de digitalizar. Só que nós, seres humanos, somos. A gente olha para aquela palavra ali esquisita, provavelmente aquela segunda ali, porque a primeira está até mais fácil, digita aquela palavra ali e automaticamente o sistema vai, ele não manda para uma pessoa só, ele manda para várias, e quando essas várias pessoas concordam, é essa a palavra, pronto, digitalizou e passa para a próxima, para a próxima, para a próxima. Ou seja, nós estamos o tempo todo digitalizando o livro sem a gente saber, estamos trabalhando para terceiros. Legal, né? Aquele segundo exemplo no canto direito superior é o Guardian, fez um projeto, estava rolando aí, eu não me lembro agora exatamente se já terminou, que era basicamente as pessoas, nós consumidores, nós cidadãos, auditarmos as contas do Congresso, no caso inglês, né? A Câmara dos Deputados lá dos ingleses. Então, basicamente, eles distribuíram, abriram, porque isso eles são abertos, as informações todas a respeito das contas, e nós, cidadãos, íamos lá para verificar se gastaram mais ou menos em passagem, ou estadia de automóvel, de hotel, ou aluguel de automóvel, etc., e começar a apontar as irregularidades. Crowdsourcing. Aqui usado para a melhoria de governos, para a redução de corrupção. Um exemplo brasileiro, camiseteria, muito interessante, que basicamente usa o crowdsourcing para a produção de estampas para camisas. As pessoas produzem a estampa que desejam, os usuários todos do site votam, as estampas que vencerem são produzidas efetivamente. E quem produziu ganha alguma coisa com quem criou o desenho, ganha alguma coisa com isso. Crowdsourcing. E, finalmente, aquele último ali, que é recente, que é o fato de que, como a gente agora estamos, quase todos agora ainda, mas em breve, todos que são força de trabalho estarão com um computadorzinho no bolso, certo? Todo mundo aqui tem computadorzinho no bolso? Todo mundo já tem? Muito bem. Então, todo mundo que tem um smartphone, basicamente, um computadorzinho no bolso, todos nós podemos ser força de trabalho para alguma coisa. Então, já tem essa primeira empresa que aparece ali, não consigo ler daqui, Gigwalk, que é o seguinte, eu, empresa, quero fazer uma pesquisa de campo, eu coloco um job, um gig, que eles chamam, né? Os músicos chamam de gig, um job, coloco um trabalho nesse Gigwalk, e todo mundo que tem um iPhone, que está interessado em fazer um projetinho ali, que vai ganhar um trocado, não é um meio de vida, mas eu executo. Exemplo, eu quero fotografar todas
os lugares onde o meu produto está exposto. Então eu tenho, vamos dizer, eu tenho um determinado produto de consumo que é vendido nas padarias e eu quero verificar como é que as padarias estão expondo os meus produtos. Então eu coloco um gig walk, coloco um job ali dentro e todo mundo que tem um celular vai para a rua. Passou numa padaria, fotografa o produto, pronto, rapidamente, via crowdsourcing, você tem fotografias do teu produto espalhados pelo mundo inteiro. Pela cidade ou pelo país, enfim. Tá? Ou pelo mundo. Já estão pensando o que vocês podem fazer nos seus negócios? Já? A provocação foi essa, hein? Olha só, hein? Qualquer pessoa que tem um celular pode servir como força de trabalho para você. Quero fazer uma pesquisa de campo com consumidores, não precisa ser uma fotografia. Encontra uma pessoa na rua e pergunta alguma coisa para ela. Dá as perguntas, as pessoas fazem. Foi? Próximo exemplo, próximo assunto. Crowdfunding. Bom, a gente falou de crowdsourcing, agora vamos falar de crowdfunding. O que é crowdfunding? É você poder utilizar o recurso da multidão para investimento, para bancar financeiramente um projeto. Né? Aí o principal exemplo disso é o Kickstarter. O Kickstarter nasceu tem uns 3 anos. Foi basicamente a ideia de duas pessoas jovens que estavam ali querendo investir em projetos culturais, projetos ligados à arte, e resolveram criar um meio para as pessoas, amigos, enfim, parentes e amigos de amigos e até desconhecidos, conhecerem o projeto e bancarem o projeto, pagarem um valor baixo, mas quando distribuído para centenas ou milhares de pessoas, pode ser suficiente para que aquele investimento ocorra. Então, eles começaram fazendo isso com 1 ou 2 projetos de arte, perceberam que esse tema estava funcionando e decidiram, então, abrir um site mais parrudo para poder fazer isso para outros negócios. Hoje em dia tem centenas de projetos sendo bancados mensalmente através do Kickstarter. Tá? Já estão chamando de Kickstarter Economy. Já tem até esse termo, de tanta coisa que já está rolando ali dentro. Então tem alguns exemplos aqui. Aquele ali no canto superior esquerdo é um exemplo brasileiro, já bancado na sua totalidade. $1.823 foram o que eles conseguiram, eles estavam pedindo 1.200. Está nas letras pequenininhas ali. Eles pediram $1.200 e conseguiram $1.823. Para quê? Para fazer um livro que mostre um apanhado dos grafiteiros do Rio de Janeiro. Então, eles vão fazer um trabalho em cima de uma espécie de inventário do trabalho feito pelos grafiteiros nas ruas do Rio. Aquele outro ali, no canto direito, é muito interessante, já foi bancado também, já foi completamente, conseguiu o valor necessário completamente, por 1.203 investidores, num valor de quase $42 mil, e a ideia dos caras é basicamente colocar uma piscina no Rio Hudson, ali em Nova York, porque no verão é muito quente e todo mundo tem direito de uma piscina. Então, eles resolveram botar uma piscina, querem colocar uma piscina pública dentro do Rio Hudson. Está ali, se vocês conseguirem ver o desenho, ali aparece o rio e ali aparece um projetinho da piscina. Então, você vê que os projetos são os mais interessantes, não? Diria. Vale a pena ir lá só para a gente conhecer os projetos. Ali de baixo tem o best-seller até agora, que é uma pulseira para se encaixar aquele iPod novo, aquele iPod Nano, se eu não me engano, o pequenininho, quadradinho. Então, os caras criaram uma pulseira para aquilo virar um relógio de pulso, conseguiram mais de $1 milhão. Não precisavam nem de perto todo esse dinheiro, mas eles conseguiram mais de $1 milhão. 13 mil pessoas, mais de 3.500 pessoas bancaram esse projeto. Tá? Então, a qualquer hora que você for lá, você vai ver vários projetos novos sendo bancados. E aí, Alexandre, o que isso serve para a minha empresa? Então, vamos lá. Empresas já estabelecidas estão usando o Kickstarter para algumas coisas. Para testar o mercado antes de lançar um produto. Olha que interessante. Eu coloco ali e vejo se está rolando buzz. Se estiver rolando buzz, ou seja, se tiver gente indo lá investindo no meu projeto, no meu produto, ou no meu livro, ou nas minhas músicas, seja o que for.
na minha peça de teatro, é porque aquilo ali tem algum valor. Tem valor. E qual é o tamanho disso? Qual é a velocidade em que essas pessoas estão investindo? Qual é a circulação dessa informação? Dá para medir tudo, certo? Então as empresas estão usando primeiro para testar mercado. Depois, marketing gratuito. De repente o produto já está até pronto. Eu coloco ali para bancar alguma coisa, lá um finalzinho, conto uma história bonita e tal, crio um vídeo legal a respeito do tema, e eu com isso consigo uma publicidade, mal ou bem, mesmo antes do lançamento, isso é muito comum hoje em dia, a gente ficar fazendo teaser, né? Que eles chamam do produto antes mesmo de lançar, mesmo antes do lançamento, é uma maneira de você, de alguma forma, fazer com que a informação circule. Então, também é um... A pergunta é a fundo perdido, desculpa, eu devia ter falado sobre isso. As pessoas colocam dinheiro no projeto, mas esse dinheiro só é liberado depois que ele chega no limite mínimo necessário para o investimento. Tá? Então, por exemplo, o nosso querido livro ali do inventário de grafiteiros do Rio de Janeiro, ele precisava de $1.200. Se ele tivesse conseguido só 1.000, não decolava, o dinheiro não sai do bolso da pessoa que está investindo. Tá? Se passou de 1.200, perdão, aí sim o projeto é executado. Agora, tem um detalhe que é importante, que é o seguinte, eu compro alguma coisa com aquilo ali. Não é um dinheiro que sai. Eu compro alguma coisa. Então, o sujeito que está bancando a piscina ali, ele vai ganhar uma carteirinha do clube, ele vai ficar 2 anos sem precisar pagar mensalidade. Quer dizer, tem um retorno para a pessoa também. Tá? No caso do pessoal que faz o livro de grafiteiros, uma vez pronto o livro, ele vai ganhar um livro, se bancar. O exemplo que é interessante é o de filme, né? Se você coloca $100 no filme, você é convidado para a pré-estreia. Se você bota $1.000 no filme, o teu nome aparece nos créditos. Se você coloca $10.000 no filme, teu nome aparece nos créditos, você é, obviamente, convidado para a pré-estreia e você ainda vai jantar com o protagonista. Entendeu? Então, é por aí. Algum desses projetos propõe retorno para a pessoa que investiu? Retorno financeiro, não. Retorno financeiro, não. Nenhum deles até agora aí no Kickstarter, não. Tá? Então, não é exatamente uma sociedade. Você não é sócio do negócio, você ganha como benefício alguma coisa. Se você botar menos do que um determinado número, você só está bancando por vontade. Você gostou do projeto, acha importante. Por exemplo, para comprar o livro, para ganhar o livro, eu preciso botar $50. Se eu botar 45, eu só estou bancando o projeto porque acho interessante. Tá? Então, isso é um assunto bacana para as empresas estabelecidos, já falei, são os 2 exemplos mais importantes, né, como teste de mercado a priori e como uma ferramenta de mídia, e para nós, para quem não tem uma empresa, quem está pensando como empreendedor no novo negócio, aí é óbvio, né? Então, quando você for navegar pelo Kickstarter, vocês vão ver a quantidade de jovens imberbes que já estão pensando projetos e que antigamente eles ou pediam para o pai, ou ficava só na ideia e não executavam, né? Ocupando o neurônio e não executando coisas no mundo real, que estão colocando seus projetos ali por, às vezes, $5.000, $10.000, e com aquele dinheiro eles conseguem decolar o negócio. Tá? Então, tem vários exemplos interessantes, vale a pena dar uma navegada por ali e pensar nisso nos seus negócios. Tá aí, ó. Então, estamos aqui com um brasileiro, precisando de $1.200, conseguiu 1.800 com 40 pessoas que investiram, a nossa querida piscina do Rio Hudson, e a pulseira lá do iPod. Outro assunto, Cloud Computing ou Software as a Service. Tá? Bom, seguindo acho, mesmo raciocínio, né, da gente poder utilizar a rede para poder encontrar os recursos, né, que antigamente nós interiorizávamos, né? O que acontecia? No caso de computação, de informática, comprávamos computadores, comprávamos software, não é isso? Botávamos tudo para dentro de casa. Agora não, agora a gente usa a rede para poder encontrar os recursos, para poder utilizar os recursos. Então, o Cloud Computing basicamente é uma maneira de você encontrar software ou infraestrutura, não é? Mas vamos falar de software, para poder realizar as suas operações do dia a dia. Então, vai desde o software que você utiliza para administração financeira da sua empresa, que antigamente, novamente, comprávamos um servidor, colocávamos o software ali dentro, agora a gente pode usar remotamente
e fazer com que toda a parte de gestão financeira da empresa esteja sendo executada por um software que está na nuvem. A vantagem disso é que sai muito mais barato, é elástico, cresce na medida em que você precisa de mais, abaixa na medida em que você precisa de menos, você paga pelo que você usa, efetivamente, não precisa comprar equipamento, não precisa ter técnicos de informática especializados para manter o servidor funcionando, tem várias vantagens nesse sentido. E como é feito um só para atender a todo mundo, você garante, tem mais garantias, garantias de que o software vai ser mais estável e vai evoluir de uma maneira interessante para o nosso negócio, né? Então, a principal vantagem, como eu falei, é elasticidade para as empresas, né? E isso está baseado no modelo freemium, que está virando a cabeça das pessoas hoje em dia, que ficou pequenininho o freemium ali, mas está escrito freemium ali, que é basicamente você poder usar esses serviços até um determinado ponto gratuitamente, né? Você só passa a pagar na hora que você efetivamente vira um usuário, um heavy user, como se chama, né? Um usuário que vai utilizar bastante. Então, por exemplo, esta apresentação que vocês estão vendo, não sei se vocês perceberam, mas não usa PowerPoint, certo? Ela usa Prezi. Prezi está ali no canto esquerdo, lá embaixo, pequenininho. Prezi é um serviço cloud. Eu fiz essa apresentação toda na nuvem. Eu não fiz nenhum download de software nenhum para fazer. Eu não comprei nenhum software para fazer. Bastava ter um computador. Podia ser qualquer um. Qualquer netbook. Mais simples que seja, mais barato que seja. Eu me conecto na internet e pronto. Eu já sou capaz de fazer qualquer coisa dessas aí que vocês estão vendo usando o Prezi. Outro exemplo, Dropbox. Vocês já são usuários aqui do Dropbox? Já são usuários do Dropbox. É também um serviço na nuvem de sincronização dos vários computadores. A gente tem mais de um computador hoje em dia no trabalho, um em casa, pelo menos 2, e tem o tablet também, o iPhone. Ele sincroniza todo mundo. Também gratuito até um determinado limite. Depois desse determinado limite, passa a pagar. Então, isso é o Cloud Computing Software as a Service. Agora, a coisa não está parando aí, não. Nós estamos indo para o tudo as a service, o X-Tudo as a Service, né? Então, aí o exemplo é o Zipcar, que, bom, enfim, a gente quando ou tem um carro, ou melhor, ou tinha um carro, né? Vamos falar agora, né? Novo momento, ou tinha um carro, ou quando ia para algum lugar, alugava um carro, né? Você vai viajar, vou precisar de um carro durante 5 dias nessa minha viagem, eu alugo um carro. Agora, se você está na sua própria cidade, o que você faz se você não tem um carro, quando você precisa fazer compras no supermercado e você não quer usar a internet por alguma razão? Né? Aluga um Zipcar. Um Zipcar é um carro que você aluga pelo tempo que você precisa. Eu quero usar 2 horas de carro, quero que ele me leve daqui até ali, pronto. Quero que ele vá ao supermercado comigo e volte, pronto. Quero que ele leve meu cachorro para o veterinário e depois volte, pronto. Aluga. Pelo tempo que você precisa, o carro está disponível em alguns estacionamentos espalhados pela cidade, você encontra via o seu iPhone, o seu tablet, o seu computador, onde é que está o carro mais próximo, você chega perto dele, você aperta um botão, ele se destrava, a chave está na ignição. E você sai com ele, você volta, tudo debitado no seu cartão de crédito, está resolvido o problema. O que é isso? Tudo as a service. Tá? Então, bem-vindo ao mundo as a service, esse é um exemplo. Geolocalização. Outro exemplo, estamos vendo que a gente falei que ia ser rápido, né? Vários conteúdos, um atrás do outro, né? Então, geolocalização. Não dá para nenhuma empresa estar fora, hoje em dia já é uma afirmação, não dá para empresa alguma estar fora dos recursos de geolocalização. Hoje em dia as pessoas estão usando mapas, mais e mais, GPS, mapas no iPhone, etc., para se localizar, né? Então, vai desde você simplesmente dizer, é aqui que é o meu endereço, é aqui que eu recebo os consumidores, é o básico, né? Até coisas como essa aqui. Por exemplo, aquele ali, a maior imagem ali em cima, as duas, aliás, a de baixo e a de cima, são esse negócio chamado de realidade aumentada. Você chega numa praça, pega o seu iPhone, aponta para a praça, liga a câmera e ele começa a mostrar na tela do iPhone o que ele está vendo do lado de lá, só que ele vai mostrando, olha, aqui tem um restaurante tal que são 5 estrelas. Ali tem um restaurante tal ali, olha, aqui, o pessoal diz que é muito ruim. Ali diz que a farmácia, que tem, um bom atendimento. Ali tem não sei o que tem preço baixo. Isso você vê na tela do seu iPhone. Então, isso é a geolocalização
com essas técnicas de realidade aumentada. Não precisaria ter realidade aumentada, isso podia ser feito em um mapa simples, mas já estamos indo para o próximo ponto com realidade aumentada. Então, não podemos estar fora disso, principalmente nós que vendemos para consumidor. Tá? Então, se nosso negócio é consumer, geolocalização é um business e que a gente tem que estar. Somos empreendedores, é um assunto também que tem que ser pensado, porque tem coisas interessantes aparecendo por aí. Exemplo, vocês conhecem aquele olhinho ali? Vocês reconhecem aquele olhinho? Está ali bem no meio. Estão vendo aquele olhinho? Angry Birds, certo? Olha lá. Pô, todo mundo aqui joga Angry Birds, certo? Não? Ainda não? Vai jogar. Então, aqui o que é isso? Angry Birds é um desses jogos de celular, é o maior, mais famoso do mundo e tal, um sucesso absoluto, tal, beleza? E a Barnes & Noble, a livraria, certo? O que a Barnes & Noble fez? Um acordo com a Angry Birds, onde você motivado pela sua paixão pelo Angry Birds, porque tem uma coisa aí de paixão pelos bichinhos e lá, pelos passarinhos e tal, você ao visitar uma loja, tem um circuito dentro da loja que você tem que fazer através da geolocalização do teu celular, guardei o celular na bolsa, através da geolocalização do seu celular, ele vai marcando os pontos que você andou, e depois que você tiver feito todos os pontos, você ganha algum brinde, pode ser um daqueles bonecos do passarinho lá, um boneco fluff lá qualquer, você ganha um brinde pelo fato de você ter feito esse circuito. E isso é interessante porque você passeou pela loja, você encontrou os produtos que estão ali expostos, de alguma maneira você foi exposto também aos produtos, e você acaba comprando alguma coisa. Tá? Então é o uso de geolocalização dentro de uma loja para fazer com que você possa interagir, né? Experimentar com aquela loja e com os produtos da loja. Né? E não precisa ser só Angry Birds e Barnes & Noble, já existe empresa nos Estados Unidos, não tem nenhuma no Brasil, e atenção, empreendedores no local, que prestam esse tipo de serviço. Então, eles fazem toda a infra necessária, tecnologia, etc., para que você possa dar prêmios para os seus consumidores que executem alguma coisa que te interessa. Então, o consumidor entrar na minha loja e passear pelos estantes tal, me interessa, eu vou dar um prêmio para aquele consumidor em função disso, e essa loja Shopkick, esse serviço Shopkick ajuda a realizar esse tipo de iniciativa. Outro tema, aplicativos, já falamos sobre ele aqui, né? Quando a gente falou dos aplicativos que a gente já tem aí, por exemplo, The Daily, que é um aplicativo jornal totalmente tablet, não tem nem mais versão para web, né? E o que está acontecendo é isso, né? Tem essa frase aí escatológica da Wired, né? De um ano atrás, que a web tinha morrido. Basicamente, o que ele está observando são as estatísticas de uso de banda da web aberta, web browser, tem caído. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão optando por navegar através dos seus tablets, seus iPhones, através de aplicativos que contêm em si toda a interface com um determinado serviço. Então, em vez de você navegar por um jornal na web aberta, você vai navegar pelo aplicativo daquele jornal, é mais seguro, está mais organizado, mais estruturado, e com isso você então transfere o tráfego que antes era usado na web, no browser comum, para dentro dos aplicativos. Né? Por que eu trouxe isso aqui? Porque nós, como empresas estabelecidas, temos que nos preocupar então, e se de repente não está na hora da gente construir um aplicativo para o nosso negócio. Nossos negócios precisarão, dependendo do negócio, dos seus próprios aplicativos para interagir com esse consumidor que começa a não mais clicar no browser, passa a clicar diretamente no aplicativo nos seus dispositivos móveis. Então, é algo que a gente tem que se preocupar também. Outro tema, a internet das coisas, algo que também está aparecendo aí como algo interessante e excelente oportunidade para empreendedores, tá? Que estejam procurando ideias, que é basicamente você embarcar um dispositivo que está conectado à internet dentro de qualquer coisa. Né? Então aqui existe o exemplo da Green Road, que basicamente coloca um aparelhinho
nas frotas de ônibus, caminhão, automóvel, van, etc. Então tem um aparelhinho ligado à internet, aquele aparelhinho tem apenas duas luzes, uma vermelha e uma verde. Então, se o motorista está dirigindo de acordo com as normas, velocidade, está freando corretamente, na hora certa, não está fazendo freio busca, etc., a luzinha fica verde. Na hora que ele faz alguma coisa errada, a luzinha acende vermelho. É basicamente isso. Como é que ele faz isso? Porque ele está conectado o tempo todo com as redes e observa via GPS a velocidade de cada local, etc. Beleza. Do ponto de vista de quem é o dono da frota, você consegue fazer várias coisas. A primeira delas é controlar combustível. A segunda delas é desgaste do automóvel, do veículo. A terceira delas é verificar se o motorista é um bom motorista, está dirigindo bem. Ou se ele é um bom motorista de terça a sexta, mas segunda-feira é um estrago, porque passou o final de semana bebendo e aí chegou a segunda-feira não funcionou. Então você consegue verificar várias coisas e você consegue reduzir custo de seguro, custo de combustível, custo de manutenção, etc. Né? Então isso é um exemplo da internet embarcada. Né? O que se pode fazer quando a gente começar a embarcar a internet nas coisas. Né? Games. Então, do ponto de vista de negócios, os jogos ainda não foram nem tocados. Assim, tem muito pouca coisa sendo feita, também uma oportunidade excepcional. O que a gente faz hoje em termos de jogos para negócio? São chamados de adver games, são jogos feitos para propaganda de um determinado produto ou serviço, quer dizer, basicamente um jogo que rola em torno do tema que a empresa quer explorar, um produto ou serviço, até aí vai, mas o que a gente está falando é de algo mais, é um próximo passo para isso. Né? Então a gente vê desde simuladores de cidade, que podem ser utilizados para treinamento de prefeitos, você tem simuladores de avião, isso já é uma coisa antiga, que as pessoas usam para treinar pilotos, até esse exemplo aí de baixo, que é um exemplo recente, em que se conseguiu fazer o mapeamento das proteínas que precisavam ser feitas, que através do computador não era possível ser feito, se utilizou de um jogo, criou-se um jogo em torno disso, e através do crowdsourcing, novamente, esse jogo foi espalhado, milhares de pessoas entraram, jogaram e conseguiram fazer um mapeamento da proteína muito mais rapidamente e com qualidade do que se pensava anteriormente utilizando computadores só, inteligência artificial. Tá? Então, jogos certamente são um tema que a gente vai ouvir bastante ainda em como utilizá-los no ambiente de negócios. O último tema, eu faça você mesmo, do it yourself. Aí tem os exemplos das impressoras 3D. O que está acontecendo basicamente é o seguinte, antigamente para você produzir alguma coisa, você precisava produzir em escala. Né? E nem sempre um produto, nem sempre não, quase nunca um produto que era feito na garagem, na sua própria garagem, no seu próprio backyard, como diz, né? Você podia de cara pensar em ter a escala que se conseguia ter através, para utilizar indústrias que produziam milhares de peças ao mesmo tempo. Então isso estava vedado para pequenos empreendedores, para pequenos empresários. Né? Esse tipo de recurso só era possível para grandes indústrias. Né? O que está acontecendo agora é o seguinte, as impressoras 3D, aquelas máquinas que fazem o produto, baratearam, diminuíram de tamanho. Né? E estão mais fáceis de programar. O software que programa essas impressoras está muito mais barato, quando não gratuito. Então, basicamente, o que essa coisa está dizendo aí é o seguinte, é que qualquer pessoa, na sua própria casa, na sua própria garagem, pode fazer, construir, bolar, criar um produto e executar e sair com ele ali, fisicamente pronto. Não estamos mais falando só de software, como a gente falou até aqui. Estamos falando de um produto físico e vender esse produto. Pode vender esse produto. Então isso pode estar criando centenas de pequenas indústrias que atendem a pequenos nichos, que estão aí espalhados, certamente não no seu local, mas pequenos nichos estão espalhados pelo mundo. Pessoas que se interessam por aquele produto que você está fazendo em qualquer lugar do mundo. Aí junta com aquele negócio do Kickstarter, você começa a ver como é que o negócio vai se alimentando. Preciso de um dinheiro. Aquela impressora que está ali de cima, que imprime plástico, custa $2.000, MakerBot. Basicamente, você coloca um filamento de plástico
e ela produz o desenho que você criou num software CAD, que hoje você pode usar gratuito. Tem uns gratuitos, que essa impressora lê. Não é? $2.000 para comprar a impressora, 0 para comprar o software, mais 1.000 para comprar o computador, mais não sei o que para comprar o plástico, não sei o que, 10 mil, 20 mil, bota no Kickstarter. Já começou um novo negócio. Se tiver apelo, já começou um novo negócio. Então, esse do-it-yourself, essa economia do faça você mesmo, está criando indústrias, está criando um movimento interessante de novas indústrias, pequenas novas indústrias espalhadas aí pelo mundo. Um exemplo, esse cara aqui resolveu criar armas para os bonequinhos Lego. Né? A gente sabe que o Lego é um bonequinho bonitinho, né? Mas não tem armas, você não pode comprar arma para o Lego. Mas ele resolveu criar metralhadora, pistola, canhão, granada, lança-bazuca, né? E ele foi plástico, tudo em plástico. Ele pegou uma impressora dessas 3D, pronto. E vai dizer que não tem mercado para isso? Tem. Ó, tem consumidor aqui. Tem brickarms.com, a pequena indústria, certo? No seu quintal. Né? Então, basicamente, vocês veem que a gente saiu daqui e chegou aqui, né? Não saímos muito do lugar, não, né? A gente está mais ou menos no mesmo lugar, né? Muito bem. Legal. Então, agora tem alguns desafios, tá? Só para fechar, rapidamente, alguns desafios em torno disso. Primeiro deles a questão de segurança. Quando a gente fala de cloud computing, como é que fica a segurança das informações. Só estou listando aqui para não deixar de falar. O outro, essa questão Wikileaks, tem a ver com segurança também, né? Maldita Wikileaks. Né? O que vai acontecer com as informações confidenciais do planeta, né? Só um instantinho que ele engasga aí. Essa questão do excesso de informação, como é que a gente faz para poder navegar por esse excesso de informação que existe hoje? Isso é um problema para as empresas, é um problema de como é que gerencia as pessoas, sua força de trabalho, que tipo de informação essas pessoas estão acessando ao longo do dia de trabalho, de que maneira que elas se mantêm produtivas, né, apesar da quantidade de informação que está disponível. A questão do uso dos data centers, né, do uso de energia dos data centers, que é uma enormidade, né, o que está se consumindo de energia para manter os data centers funcionando. O lixo eletrônico e a distribuição dessas informações, né, a distribuição desse negócio. Né? Quer dizer, a gente perguntou aqui para esta plateia, né, quem tem smartphone, todo mundo tem smartphone, mas a gente não é esse o caso, né, na grande maioria do planeta. Né? Então, o futuro já está aqui, só que está desigualmente distribuído. Né? Aí tem a Lan House ali em cima. Né? Então, o passado é o lugar da definição, o futuro o da possibilidade, e tecnologia é tecnologia para aqueles que nasceram antes dela. Né? Daí, essa menina ficar pinching a revista, tentando fazer scroll, e dizendo que não funciona. Então, para nós, isso tudo é tecnologia. Para eles, não será mais. É outra coisa. Certo? Então, com isso eu agradeço. Perguntas, por favor. Muito obrigado.